Então, pessoal, vamos dar sequência, né, a essa atividade aí, as nossas atividades, e nós vamos ver mais duas classes de palavras. Então, nós já estudamos sobre, né, os advérbios e os adjetivos, falamos um pouco também, né, volta e meia de substantivo e de verbo. Agora nós vamos ver as palavras que são, falamos de pronomes também, né, que foi o último que nós vimos, e nós vamos ver agora a preposição e a interjeção, duas classes de palavras. Então, as palavras na língua portuguesa, ela vem divididas em grupos. Então, nós estamos estudando esses grupos separadamente, certo? Então, a preposição e a interjeição são dois grupos de palavras. Lendo aqui o texto, vocês viram que tem as palavras aí por, de, com e de novamente, que elas estão grifadas. Aí tem uma pergunta. Qual o significado da palavra por e da palavra de? Elas não têm um significado próprio. É importante dizer isso. Há palavras na língua portuguesa que, para elas terem um significado, elas precisam de outra palavra. Porque a função delas é apenas de fazer a ligação entre as palavras dentro do texto. Se a gente fosse usar um texto, por exemplo, aí nós sabemos que a palavra casa, né? Porque o que é o casa? Casa, o significado de casa, que é uma construção, é uma moradia, né? É uma habitação, então casa significa isso. Quando eu digo que a casa de João, então se eu dissesse casa João, o que é casa João? Então são duas palavras estranhas. Então para ter sentido eu preciso dizer a, que é o artigo, a casa de João. E o de faz a ligação entre os dois substantivos, casa e João. Entenderam? Então, há palavras que elas servem para fazer essas ligações. Então, elas não têm um significado próprio, que é o caso aí de por e de, como também de com. Será que essas palavras poderiam ser excluídas? Faça o teste, releia o texto, retirando as palavras destacadas. Como ele fica? Então, não tem como eu estou dizendo a frase para você. Então, se eu dissesse que nasci a república por uma forma de governo em que o presidente é eleito para governar o país, um período tempo fixo. Então, se eu tiro por, se eu digo para governar o país por um período de tempo fixo. Então, se eu tiro o por e tiro o de, perde totalmente o sentido da frase. Então, o texto fica sem sentido, difícil de ser lido. As palavras destacadas no trecho são chamadas de preposições e têm a função de ligar, relacionar palavras de um texto ou partes de um texto. Volte ao texto e complete. Que palavras as preposições indicadas ligam? Por, país e um período, de, período e tempo, par e botinas, produto e São Paulo, produto e Minas Gerais, de, café e leite. Então, as preposições, elas estão fazendo as ligações, né, por um país, por um período, né, de um período, de tempo, de par, de botinas, de produto, então, com café, com leite. Então, essa é a função da preposição, fazer a ligação. Então, as palavras que ligam outras palavras, que ligam os substantivos, que ligam adjetivos, elas são o quê? Elas são preposições. A função da preposição é ligar as palavras. Então, aqui nós temos no box, preposição é a palavra que liga dois termos e indica o tipo de relação que existe entre eles. Exemplos de relação. Então, ela vai estabelecer, a preposição, ela estabelece uma relação, né? Aí, entre essas duas palavras. Então, de direção, viajou para Pernambuco. Então, observe que o sentido aqui de para é o sentido do que? De direção. De origem, voltou de Minas Gerais. De onde ele voltou? Então, aí o de aqui tem o que sentido, que relação ela estabelece? Uma relação de origem, de onde veio. De instrumento, faça a prova a caneta. E aí aqui nós temos, né, o a. É importante eu dizer isso, porque esse a, ele pode ser um artigo e ele pode ser o quê? Um pronome, como a gente viu, quando ele faz referência a uma pessoa. Quando eu digo a mesma, aqui é o quê?
é um pronome, a mesma, está se referindo à pessoa, a mesma pessoa, entenderam? Agora, já aqui no sentido de prova a caneta, o a aqui é uma preposição que está fazendo a ligação. O que, no caso, né, de instrumento, a ligação dela é de instrumento. De posse, faz uma relação, né, de poder ali, de posse, por exemplo, do menino, e de lugar em São Paulo. Leia as frases e responda as preposições em destaque e estabelecem relação de tempo, de direção, de lugar, de posse e de origem. Um presidente eleito para governar o país por um período fixo. Então, tempo. É o tempo que ele vai ficar ali governando. É o tempo que ele tem de governança. O café era o principal produto de São Paulo. De São Paulo, é do lugar, né, de onde ele é o preferido. As preposições podem aparecer sozinhas ou unidas a artigos. Então, o que isso quer dizer? Então, professor, do é uma preposição? Sim. Ele vale como uma preposição. Por que ele é uma preposição? É a preposição de mais o artigo o. Entenderam? Então, do significa dizer que é o de mais o o. Então poderia dizer de o, poderia. Então, fica correto, por isso que às vezes o computador nos faz essa correção. Por exemplo, perdeu o livro de um menino. Entenderam? Então, de o menino. Então, ela perdeu o livro de, que no caso faz a ligação de, o menino, o o seria o artigo. Certo? Mas o ideal na língua portuguesa é usar o do. O na é a proposição em mais o a, fica na, né? Por isso que a gente diz naquela. Então, naqueles é a preposição em mais aqueles. Tá vendo? Por isso que a gente diz naqueles, certo? Mora em São Paulo, ou seja, ela mora naquele lugar. Com essa informação, leia o trecho e responda os itens. São Paulo e Minas Gerais, controlando as eleições, reservam-se na presidência. Revezavam-se na presidência. Quais são as preposições e as contrações encontradas no trecho lido? Então, na, da, dom e com. Então, São Paulo e Minas Gerais, controlando as eleições, revezavam-se na presidência da, né, República. Era a política do café com leite. Entenderam? Então, na, da, do e com. Com que palavras elas são formadas? Elas são formadas pela conjunção do artigo em mais o a, que dá na, de mais o a, que dá o da, de mais o o, que dá o dó. A preposição com está sozinha, sem contração. Então, já o com aqui, ele está só, né? Ele não fez a contração, certo? As outras fizeram. O que é a contração? É a questão da soma do artigo. No caso, o na, aí nós temos o em com o a, né? O de, o da é o de mais o a, que fica da. O dó é o de mais o o, que fica dó. Aí nós tínhamos essa história em quadrinhos, né? Que vocês devam ter lido. Aí diz, sobre o texto, responda os itens. No segundo quadrinho, qual foi o sinal de pontuação usado para indicar que a fala do Cebolinha não tinha terminado? A reticências. Então, a reticências, ela indica, é um sinal de pontuação que vai indicar uma interrupção. Então, essa interrupção significa dizer que aquela fala, ela tinha o quê? Uma continuidade. Ela foi interrompida e foi introduzida outra. Entenderam? Então, aí utiliza reticências. Então, dá essa ideia, né, de algo não acabado, de algo que seria complementado. No terceiro quadrinho, o que mudaria se substituísse um sinal de exclamação pelo ponto final? Então, é importante que vocês percebam que a mudança de pontuação, nesse caso, demonstraria que a fada madrinha estaria menos entusiasmada com a situação. Então, o sinal de exclamação dá uma ideia o quê? De espanto, da própria exclamação, da exaltação, da surpresa, da emoção. Se substituir pelo ponto final, não quer, é algo menos inusitado, né? É um ponto ali final, é uma afirmação, não deixa de ser uma afirmação, é uma afirmação, porém sem muito entusiasmo. No quarto quadrinho, foram usados 2 sinais de pontuação. Identifique-os e explique
e explique por que foram usados. Então, a interrogação marca uma pergunta e a exclamação marca a certeza, enfatizando o que está sendo dito. O que as vírgulas marcam no texto? Pausas na fala. Então, aqui observe que a gente já começa a introduzir uma ideia de quê? De pontuação. Então, a pontuação auxilia a marcar a intencionalidade das ações. Assim, a exclamação pode marcar surpresa ou mesmo enfatizar uma informação. A interrogação pode marcar pergunta ou dúvida. A vírgula indica uma pausa e as reticências marcam ideias ou pensamentos incompletos. Então, quando o sinal de pontuação, ele não é, por exemplo, tem gente que fala assim que a vírgula é para a gente dar uma pausa e descansar na fala. Não é. Os sinais de pontuação, eles vão dando o quê? Sentido ao texto, quando a gente lê. Então, se eu tenho uma pergunta ali, por exemplo, até no WhatsApp, às vezes a gente está escrevendo ali rapidamente no WhatsApp e esquece da interrogação. A pessoa que está lendo do outro lado, se você não põe a interrogação, ela, por mais que ela saiba ali da conversa, não vai compreender se é ou não uma pergunta. Se está sendo uma interrogação, se você está questionando ou não. Então, o sinal de pontuação vai dando o quê? Sentido ao texto, sentido à fala. Aqui nós temos uma tira, né, do quadrinho, e pergunta: quais foram as palavras usadas para a expressão as reações ou sentimentos dos personagens? Aí qual foi? Utilizou uau, oba, ai. Então, essas palavras, né, o que cada uma dessas palavras significa no texto. Uau marca surpresa, oba marca alegria, entusiasmo e ai indica o medo. Então, as interjeições são as palavras usadas para indicar as reações aos sentimentos. Então, o que é as interjeições? São as palavras que vai indicar dentro do texto uma reação do personagem, o sentimento do personagem, né? Aí a gente tem ai, uai, oba, uau, né? Tudo isso, esses espantos, essas alegrias que a gente encontra são as interjeições, né? Elas indicam isso. Então, escrevam frases de acordo com as situações indicadas, escolha a pontuação que demonstra mais claramente a intenção de cada mensagem e, quando possível, também as interjeições. Aqui, esses exemplos, né, eu quero que vocês deem aí no nosso grupo do WhatsApp, né, como na outra atividade que vocês fizeram, certo? Logo em seguida, depois da correção das atividades, eu vou seguir aí com a explicação do texto escrito. Certinho? Então, um abraço para todos. Qualquer dúvida, né, coloque aí no grupo que nós vamos retirar, nós vamos conversar sobre a dúvida.